Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom para você. Uma alegria ter conosco todas as tardes, a sua companhia. Que bom poder conversar com você todos os dias. E hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Temos um assunto muito especial e muito sério para tratar com você. Mas daqui a pouquinho vou apresentar todas as nossas convidadas. Temos mulheres hoje. Vamos apresentar todas para vocês já já. Antes quero deixar o meu beijo enorme para dona Cleusa, proprietária da Sodier Doces, nossa parceira, que sempre manda pra gente essas delícias. Hoje tem bolo de Nutella com morangos e tem também bolo de fubá. E um beijo pra tia Cris maravilhosa, da Cris Delivery. A da Cris Delivery faz todas essas delícias e muito mais. Você pode fazer a tua encomenda com ela, tá aí o Instagram na tela e o WhatsApp também, que é o 969097150, o Instagram da tia Cris, para você encomendar essas delícias da nossa rainha das mini pizzas. Tem muita coisa boa aqui, mas a tia Cris é a rainha das mini pizzas, então você pode fazer a tua encomenda com ela, que ela faz a entrega por você, tem um precinho super especial, tem um cardápio variado. Então muito obrigada a tia Cris por nos presentear com essa mesa linda, porque você que está acompanhando a gente, você sabe que a gente se preocupa sempre em trazer o melhor para as nossas convidadas e nossos convidados. Depois do intervalo você vai conhecê-los e já vai saber também sobre o que nós vamos tratar hoje. Rapidinho a gente já volta, não saia daí não. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Muito obrigada pela companhia, por você estar conosco aqui no Trocando Ideias. Eu quero que você preste muita atenção na nossa conversa, porque nós vamos falar de algo que tem realmente tirado o sono de milhões de pessoas. Nós vamos falar do vício em apostas, principalmente online, que infelizmente é a grande moda do momento. Porque antes você falava, a pessoa vai em algum lugar, vai a um bingo jogar. Hoje não, hoje você não precisa nem sair do lugar. Hoje você tem na sua mão aquilo que te motiva para jogar o dia inteiro, que é o telefone celular. Nós temos, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 11 milhões de pessoas viciadas em apostas no nosso país. A Organização Mundial de Saúde considera esse problema um problema de saúde pública, que atinge pessoas no mundo inteiro. E olha, 1 em cada 5 pessoas que costumam jogar, jogam todos os dias. É um número muito alto, alarmante, e nós precisamos prestar atenção ao nosso redor. Porque a gente tem que parar com essa mania de que quando não acontece conosco, não importa porque não vai nos afetar. Se você tem um universo de 11 milhões de pessoas jogando todos os dias compulsivamente, você tem um problema de saúde pública, você tem pessoas que precisam ser atendidas para se curarem do vício, você tem famílias inteiras envolvidas neste problema, porque isso atinge a família toda, porque quando você está devendo, o que é que você vai fazer? Você vai pedir dinheiro para pagar essa dívida. Se a sua família não tem, você vai pedir para outra pessoa. Você vai pedir para agiotas. As pessoas estão perdendo vidas, tem gente morrendo. Nós vamos conversar com pessoas que estão se recuperando, e é uma luta que precisa de todos nós. Por isso que nossa mesa hoje é composta por pessoas de várias áreas. A Letícia está aqui ao meu lado, está lutando para continuar sem jogar, já faz 3 meses que a gente está contando aqui. Letícia sabe até os dias. Para a gente sabe que são mais ou menos 3 meses que ela não joga. Letícia só tem 27 anos de idade. E ela sofreu demais, porque às vezes a pessoa fala assim, como eu já vi muitos comentários nas postagens dela, eu não tenho pena. Quem manda entrar nisso? Não é isso, gente. A gente tem que ser mais empático com o problema do outro, porque ninguém quer ficar dependente de nada. Então ninguém faz isso porque quer. Ninguém perde dinheiro, perde tudo, perde os amigos, perde o amor das pessoas que não eram tão próximas, porque quem ama a gente de verdade não abandona a gente no momento difícil. Mas você se sente sozinho. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa, justamente para você entender que Letícia põe a cara a tapa para falar sobre isso, mas que isso acontece silenciosamente em muitas casas. Doutora Larissa está aqui com a gente, ela é psiquiatra e ela tem atendido muitas famílias de pessoas que não contam para ninguém. E quando a coisa estoura, ela vai buscar ajuda, mas às vezes mesmo assim não consegue.
porque não tem um apoio familiar. A Gisele está aqui com a gente, eu pedi para que ela viesse, para você entender a importância deste apoio familiar, para que você possa ajudar as pessoas a recomeçar. E família não é só sangue, é quem está ao seu lado o tempo inteiro, é quem trabalha com você, porque a gente vive mais tempo dentro do nosso ambiente de trabalho, porque em casa, é a pessoa que está ali ao seu lado todos os dias, e que às vezes você vê jogando, mas finge que não quer, porque você não vê, porque você não quer se envolver. A Jéssica também está na linha com a gente, lá de Fortaleza, e a Jéssica tem feito um trabalho lindo de conscientização através da ONG Ângela Maria, porque a Jéssica perdeu uma irmã, que é a Ângela, justamente por conta do vício. E você sabe o que me chama mais a atenção da história da Jéssica? Quando se fala que o jogo é uma epidemia silenciosa, a Jéssica mesmo só soube tudo o que aconteceu com a irmã dela depois de ter acontecido. Porque muitas pessoas, até por vergonha, escondem. E hoje a Jéssica fez dessa dor, dessa luta, sabe, um motivo para ajudar outras pessoas. Então ela faz campanhas ferrenhas nas redes sociais contra algo que nós precisamos também abrir os olhos, porque os famosos estão muito envolvidos, pessoas famosas com milhões de seguidores, gente que a gente admira na televisão, no teatro, no cinema, nas redes sociais, influencers. Tem muita gente ganhando dinheiro por trás da morte e do vício dos outros. E nós não precisamos passar a mão e não podemos fechar os olhos para esse absurdo que tem acontecido, que é justamente este incentivo, mesmo que implícito, quando tem só um carimbinho ali, aquele carimbinho faz uma diferença danada. Sabe por quê? Porque tem pesquisas que dizem, através de levantamentos sérios, que o Ministério da Saúde divulgou agora, no início do ano, que mais de 50% das pessoas que começam a jogar admitem que são incentivadas pelas pessoas que elas seguem, admiram e que falam, olha, corre lá no Tigrinho, corre lá não sei aonde. Aconteceu isso com você? Sim, sim. Você começou assim? Sim. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Letícia, primeiro, obrigada de você estar aqui, de você, no meio da luta, continuar falando sobre isso. Sim. Porque eu acho extremamente importante, mas eu sei, como no primeiro vídeo até que você postou, e eu vi várias postagens também no Instagram da ONG da Jéssica, que as pessoas têm vergonha, porque existe uma condenação geral. Então, obrigada por você continuar lutando contra a vergonha que as pessoas te impõem e também contra o vício, porque como todo vício, você luta todos os dias. Todos os dias. Né? Todos os dias. E você começou assim, vendo algum... Não precisa falar nome, não, porque também a gente não vai falar nome de ninguém, mas você que tem Instagram, rede social, sabe das pessoas às quais eu estou falando, porque são muito famosas. Você viu alguma coisa ali para você começar? Como é que foi? Sim, eu acho que o vício, a gente vê o outro ganhando, a gente acha que vai ganhar, e eu comecei assim, mas na verdade eu comecei em 2022, que aí eu trabalhava CLT, eu não tinha ainda minha loja. Tá. Que não era muito famoso também naquela época ainda, né? Não era muito famoso. E comecei a jogar, mas era tipo 50, 20 reais o que sobrava do salário. E aí fui ganhando. Não era todo dia, então, e era o que sobrava. Quer dizer, não estava te comprometendo renda. Era uma era uma brincadeira. Muitos influencers postam, joga o que sobra, né? Mas, na verdade, eles sabem que quando você se torna um viciado, você não vai jogar o que sobra, você vai jogar o que você tem, o que você não tem, e ainda pedir emprestado para jogar, que foi o meu caso. E aí eu comecei em 2022, depois, em 2024, eu abri minha loja. Onde eu abri minha loja, o financeiro aumentou, né? Comecei a ganhar mais, consequentemente. E ganhei bastante credibilidade das pessoas. Que é onde foi que eu comecei a perder as coisas da minha loja, né? E o vício se tornou muito grande para mim. A gente não percebe? Não percebe. Você começou a vender as coisas da loja, mesmo saindo as coisas, você ganhava bastante também? Eu ganhei. Na época do CLT, eu joguei 100 reais e consegui ganhar 15 mil reais. Na época, em 2022. Daí já dá aquela animada, já dá aquela animada, e a gente acha que sempre vai ganhar. 100 reais para 15 mil. Isso, aí a gente sempre acha que vai ganhar. Comprei minha moto nessa época, eu comprei à vista minha moto. Para quem é CLT, comprar uma moto, eu tinha 23 anos. E à vista ainda? À vista, então... O joguinho te ajudou? Me ajudou, e foi indo. Depois que eu abri minha loja, que começou o caos, que eu comecei a ficar muito viciada, muito mesmo. E
Comecei a vender as coisas da minha loja. E você não contava pra ninguém? Ninguém Você já sabia. namorava o pai da sua filha? Já era Também casada. pra ele, você já era casada? Já. Você não contava pra ninguém? Você Não. ficava lá na loja jogando, vendia uma coisa ali, apostava ali e não contava pra ninguém? Na verdade, as pessoas sabiam que eu jogava, tipo, por brincadeira, às vezes, 50, 100, mas ninguém sabia que eu estava viciada. Como é que estava, Não, né? ninguém sabia como que estava a E o gravidade. que é estar viciado? Eu jogo o dia inteiro? Como que é isso? Porque você tem que entrar em algum lugar ali na plataforma e Todo toda dia. hora você coloca. Sim, todo Você dia. coloca o seu CPF, certo? Sim. Daí você ficava várias horas do dia jogando? Sim, inclusive no banheiro. Eu tomava uns 10 banhos por dia pro meu marido não ver. Ele falava, mas que tanto banho? Na verdade, eu se tornei uma viciada assim ao extremo quando eu engravidei. Olha só. Que foi na minha fase da gravidez. Que eu perdi muitos amigos na fase da gravidez. Não foi por conta dos jogos, meus amigos próximos. Então, eu acho que isso daí era um escape pra mim. Você se sentiu sozinha? Sim, e era um escape. O jogo era um escape. E aí eu ficava o dia inteiro jogando. Eu tomava 10 banhos, falava que eu tava com dor e ficava no banho lá jogando. O que aconteceu pra você resolver falar pra alguém? Na verdade, não falei. Na verdade, quem descobriu foi meu marido. Como que ele descobriu? Um cara que ele conhece, que é a Jota, chegou pra ele pra falar que eu estava devendo. E aí ele ligou pra minha mãe. Minha mãe entra no banco dela pra ver, porque alguma coisa tá acontecendo, porque sempre tô te ajudando, sempre tô mandando dinheiro pra ajudar ela, porque eu sempre pedia dinheiro emprestado pra minha mãe, pra minha família. Porque você começou a pedir dinheiro emprestado, pra então? todo mundo. Inventava alguma história que não, né, que sua mãe não mora aqui no Brasil, Não. você inventava uma história pra ela e pedia o dinheiro. As pessoas também, inclusive. E as pessoas me davam credibilidade, porque eu pegava e pagava. Mas a maioria das pessoas que me emprestavam dinheiro era, por exemplo, eu pedia R$1.000 e falava que devolveria 1.500. Nem sempre era agiota, era amigos. Ou davam um perfume, porque eu trabalho com perfumes importados. E aí eu falava, eu te dou um perfume importado e te devolvo o dinheiro amanhã. E era assim. E não devolvia, assim, porque se você perdesse, você não devolvia. Eu devolvia e foi criando uma dívida muito grande. Uma bola de neve. Uma bola de neve, muita coisa. Nós vamos continuar conversando com a Letícia, porque tem algumas coisas que eu quero que você saiba ainda da história da Letícia, mas eu vou passar também para a Jéssica, antes de conversar com a doutora Larissa e com a Gisele, porque eu quero falar um pouquinho com a Jéssica. A Jéssica, inclusive, coincidentemente, tem um vídeo da Letícia no Instagram da Jéssica, porque a Jéssica tem divulgado muito as pessoas que passam pelo vício e que estão lutando para sair. Jéssica, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo trabalho que você tem feito, porque é um trabalho hoje extremamente importante. Você fez dessa dor da perda da tua irmã uma luta que não é sua, mas que acaba sendo de todos nós, como eu falei, porque a gente precisa parar de passar a mão na cabeça de situações que são cada vez mais latentes. A gente está em época de Copa do Mundo, a gente até comentava isso com a doutora Larissa e com a Gisele, que para todo lugar que você olha, a despeito de emissoras de TV, de transmissões no YouTube, a gente tem visto patrocínio massivo mesmo de bets, algumas legalizadas ou não, mas isso, para falar a verdade para você, não me interessa, porque não deveria nem ser legalizado esse tipo de jogo. A gente tem visto o que está acontecendo, esse número absurdo de pessoas que gastam o salário do Bolsa Família. Para você ter uma ideia, você que está em casa, pelo menos 20% das pessoas que têm recebido Bolsa Família estão gastando. Não é investimento isso não, gente. Estão gastando mesmo nesses jogos. Então, muito obrigada de você ter feito dessa dor, Jéssica, essa luta tão ferrenha e batido tão pesado como você tem feito. Eu tenho certeza que algumas mudanças que a gente já está vendo na lei já são fruto de pessoas como você que estão colocando a cara a tapa para enfrentar mesmo essa verdadeira máfia que é a máfia das bets. Obrigada, viu? Imagina, boa tarde a todos que estão no estúdio. Eu que agradeço pelo espaço. É muito importante que os veículos de comunicação passem a levar mais relatos, mais informativos, porque nós ainda somos números bem pequenos. Fazemos uma diferença, mas ainda somos números bem pequenos diante de toda a divulgação, toda a propaganda que se gera aí batendo hoje uma Copa, onde todos os jogadores, a grande maioria deles, Pode falar que eu estou te ouvindo, Jéssica. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo sim, pode falar. As bets, então assim, somos pequenos, mas somos resilientes, né? Verdade.
Viver dentro de tudo isso é muito difícil, porque diariamente a gente encontra várias Letícias, várias Ângelas, várias histórias diferentes, e todas elas têm o mesmo rumo, têm o mesmo contexto, porém tragédias diferentes, né? Todos os dias a gente encontra uma história nova, uma mãe de família, que na maioria dos casos são mães que acabam acreditando em divulgações, querem dar uma vida melhor para o filho. Hoje mudou mais, hoje eles trazem aquele rótulo de jogue consciente, jogue o que sobrar, mas eu acredito que vocês lembram lá atrás, quando os jogos foram divulgados, não era um jogo, era uma diversão onde você vai pintar e você vai ganhar. Exatamente. Você vai... Então foram essas falas que acabaram laçando as famílias brasileiras, e eu me entristece pensar e falar, mas é uma realidade, é que o número que a gente tem hoje, ele é bem pequeno diante do que a gente vai viver nos próximos anos. Por quê? A Letícia, ela se descobriu uma adicta há poucos meses, ela jogou lá em 2022, mas esse número ele é recorrente, ele vai crescendo. É verdade. Muita gente hoje ainda não se enxerga um viciado, ainda não enxerga para si, acha que não, eu consigo parar quando eu quiser, ou eu vou recuperar o que eu perdi, e aí vai se afundando. E infelizmente hoje os jogos estão chegando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que é a alma do nosso Brasil. E assim, se nada for feito para o hoje, para o agora, infelizmente esse vai ser um colapso dentro do Brasil. Ô, Jéssica, eu queria te interromper para falar, a gente está mostrando imagens da sua irmã. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção e tem muito a ver com esses dados do da Organização Mundial de Saúde, falando dessa epidemia silenciosa, é a maneira como isso consegue ser velado, né, Jéssica? Porque você nem sabe quanto tempo a sua irmã jogou, quantos anos ela jogou, porque, na verdade, vocês descobriram isso depois dela ter tirado a própria vida, né, Jéssica? Eu imagino quantas vezes você não ficou tentando ligar os pontos para imaginar qual fio da meada que você perdeu e que você não percebeu antes, né? Porque quando a gente perde alguém que a gente ama, seja para o vício das drogas ou seja por qualquer outro tipo de vício, porque não tem uma... Eu sempre falo que a bebida é tão grave quanto, né? A gente sempre fica buscando, poxa, como que eu não percebi? Vocês chegaram a pensar isso? Eu tenho fotos de você com a sua mãe, com ela. Ela nunca deu nenhum sinal para vocês, Jéssica? Isso faz com que você também seja mais ferrenha na hora de orientar as pessoas que entram na ONG para prestar mais atenção em algumas coisas? Na realidade, o vício, ele corrompe caráter, né? Porque a pessoa, ela busca toda e qualquer maneira de se esconder. A Letícia deve em algum momento ter feito isso e ela vai concordar. A minha irmã, por exemplo, era uma pessoa que sempre trabalhou desde os 14 anos, era mãe solo de 3 filhos, sempre criou os filhos, sempre morou com a minha mãe. Então, a minha irmã, ela era o pilar da nossa casa, né? Depois que o nosso pai se foi, ela foi quem se tornou o homem da casa, como a gente costumava dizer. Então, o vício, ele corrompia ela ao ponto de quando a gente via algo que não estava certo, ela vinha com a desculpa exatamente cabível para a gente se desviar do que estava acontecendo. Por exemplo, aqui na minha casa, alguns meses antes dela morrer, cortou a luz. E aí o que ela falou, minha mãe foi, eu deixei cortar a luz daqui e vou puxar da casa do lado. Por quê? Aqui já foi um ponto comercial, a luz vem muito caro, porque eles cobram como ponto comercial e eu não sou besta de pagar R$400 de luz. Depois descobrimos que tínhamos 9 papéis de luz atrasados. Ou seja, o jogo, ele corrompe o caráter da pessoa. Ela sempre vai estar exata para fazer todo mundo ao redor acreditar que aquilo está acontecendo por algo que é para o melhor, sabe? É uma solução, está errado, mas foi uma... Ai, gente, estão me ligando, desculpa. Tudo bem. Mas foi uma solução. E entre outras e outras. A água, a mesma coisa. A minha mãe tem vários empréstimos e aí ela virava para minha mãe e falava assim... Oi?
A Jéssica está conectando lá. Você ligou a TV agora, nós estamos falando hoje do vício em jogos online. Letícia está aqui ao meu lado, está em recuperação. A Jéssica perdeu a irmã dela, Ângela, tirou a própria vida em 2023, em dezembro de 2023, depois de se envolver em muitas dívidas e ninguém sabia disso. E daí eu estou recebendo, eu vou jogar um pouquinho para a doutora Letícia, antes de voltar para a Jéssica, para falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho a doutora Letícia, que é psiquiatra aqui, e tenho também a Gisele, que é nossa psicóloga. Doutora, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu acho muito importante que você esteja aqui, até pelo atendimento que você tem feito. E eu quero, doutora, que as pessoas entendam. A doutora falou para mim antes do programa que o mesmo mecanismo de vício é para qualquer tipo de vício. A impressão que me dá é que quando nós falamos dessa importância da pessoa ter ali o celular na mão e, por conta disso, você ter uma facilidade maior de envolvimento, no caso da Lelê. Lelê pegava, estava na loja dela, não tem envolvimento, vou entrar mais um pouquinho. No caso da Jéssica, nós vamos voltar a falar com a Jéssica já. No caso da Jéssica, eles foram percebendo depois. Mas você acha que tudo isso tem muito a ver com esse incentivo que a gente tem visto em mídias sociais, esses números de mais de 50% admitir que realmente foi influenciado? A gente se influencia tanto assim pela opinião das pessoas que a gente admira, doutora? Primeiramente, boa tarde, Keila. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente em casa. Agradecer a Letícia, né, por expor assim, publicamente suas vulnerabilidades, não é fácil, por expor esse relato dela, deixar meu abraço carinhoso para a Jéssica, dizer que sinto muito pela perda dela, não deve estar sendo nada fácil tudo isso que a família dela está passando. E muito importante, reforço, né, o que a Jéssica falou, é muito importante a gente trazer esse assunto e falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente estiver falando sobre isso, mais a gente vai conseguir mudar as coisas. No começo você falou um pouco, né, Keila, sobre esse panorama de agora ser nas mídias digitais, e realmente os jogos sempre existiram, né? O transtorno do jogo existe há bastante tempo. Então, antigamente a gente tinha bingos, jogo do bicho, sempre aconteciam, mas agora houve esse deslocamento recente para as tecnologias, né? Então agora você não precisa se deslocar para casa. Que é um facilitador, né? Que é um facilitador. Você não precisa se deslocar da sua casa para você se apostar. Você pode apostar no celular, em casa, no banheiro, na sala, na cozinha, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver. E aí é interessante como essas coisas vêm, porque vem num lugar quase que para desconstruir que é uma coisa ruim. Então é muito colorido, é um joguinho que às vezes é no diminutivo, né? É um aviãozinho, é um bichinho. É um bichinho, é colorido, que aí faz parecer quase um tom infantil. Inofensivo, que na verdade não é. Então tudo isso é planejado milimetricamente para me chamar a atenção e para eu, de uma certa forma, ficar tranquila que está tudo bem. Sim, sim. É um bichinho, uma brincadeirinha, um dinheirinho que eu vou colocar, está tudo bem. Sim, que desperta coisas. Me condiciona a mente a enxergar de uma forma menos pior, vamos dizer assim. Isso, desperta em nós coisas do lúdico, né? Do pueril, né? Do quase infantil, assim, é tranquilo, é só um joguinho, né? Não é nada demais. Quando, na verdade, não. Tem pessoas que têm muitos prejuízos. Acho importante também fazer uma distinção entre jogo recreativo, jogo problemático e transtorno de jogo. Nem todo mundo que joga vai ter um problema, mas uma parte das pessoas vão ter o transtorno do jogo. E a gente está percebendo que essa parte está ficando cada vez maior, né? Sim, as estatísticas recentes falam, que saiu do panorama do Ministério da Fazenda, fala que cerca do último semestre, né, que ele sai semestral, tinham 25 milhões de CPFs cadastrados nas apostas esportivas, nas apostas online, né, que são legalizadas no país. Então, se a gente pensar que 1 a 2% dessas pessoas vão desenvolver o transtorno de jogo, dá cerca de 250 mil pessoas. Então, a gente está falando de muita gente com questões. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Todo o jogo, a substância, tem mecanismos semelhantes no cérebro, de recompensa e tudo mais. Então, a liberação fásica da dopamina, que acontece ali no núcleo accumbens, que é o centro ali da regulação do prazer e tudo mais, é muito intensa no jogo, principalmente naquele período da excitação, né? Será que vai ou não? Então, os pacientes falam muito isso, que aquele período pré-aposta até sua frio, tem tremor, será que eu vou ganhar ou não vou? Então, o jogo, ele mexe com o cérebro da gente. Completamente. Como se fosse uma outra droga? Um mecanismo muito semelhante às substâncias cocaína, tabaco, álcool, tanto que o tratamento na rede de atenção à saúde mental no SUS se dá nos CAPs álcool e drogas.
Os CAPs, álcool e drogas, tem grupos que tratam o jogo patológico, porque vai trabalhar muito na ótica da redução de danos, da prevenção de recaídas e tudo mais, porque são mecanismos muito similares. Tem pessoas que fazem até fissura semelhante às substâncias quando não joga. Então, se não joga, sente muita falta e o coração acelera e sente que precisa. E aquilo ocupa o pensamento a maior parte do dia, que é muito semelhante com o que acontece na substância. Agora, Gi, uma coisa muito importante que tem um dado também do Ministério da Saúde, falando do número de pessoas, do perfil das pessoas que apostam. Então, a gente tem 69% das pessoas, isso me chamou muita atenção, que são jovens entre 19 e 29 anos, que não se enquadra no caso da irmã da Jéssica, que tinha 38 anos, mas se enquadra no perfil da Letícia. E nisso, são 63% desse público que tem uma renda familiar abaixo de até 2 salários mínimos. Então, a maioria, eles consideram que a maioria das pessoas que joga é pobre, de acordo com o levantamento, de acordo com palavras do Ministério da Saúde, que é pessoa de baixa renda, ou de renda um pouco mais baixa do que a da classe média. Eu começo a perceber, e eu queria que você me ajudasse com isso, que me dá a impressão, e Jéssica, talvez você também identifique isso lá na ONG, Jéssica, quando você atende alguém. Me dá a impressão de que a gente encontra, como hoje a tecnologia faz com que a gente esteja muito próxima de coisas legais de ter, de grandes viagens, né? A internet traz isso para a gente, as redes sociais trazem isso para a gente. Aquelas viagens maravilhosas, então as pessoas que vão para todos aqueles lugares, poxa, por que eu não tenho? Né? Por que eu trabalho e não tenho? Por que eu estudo, me esforço e não tenho? A minha mãe, eu queria dar uma vida melhor para a minha mãe, eu tenho 20 e poucos anos de idade, eu sou pobre, eu queria ter mais dinheiro, isso pode ser um caminho. Daí vem a pessoa famosa que era pobre e que hoje está rica e está lá, olha, esse joguinho você vai ganhar. Porque se você ganha 2 salários mínimos, você vai ganhar 15 mil, poxa, você comprou uma moto. Né? Então, não está muito direcionado o fato, até essa estatística de eu querer melhorar de vida de uma maneira mais fácil do que eu estar ali ralando e sabendo que eu vou demorar. Esse imediatismo causado pela ansiedade no país mais ansioso do mundo, eu preciso de agora. Então, agora eu tenho muito mais oportunidade do que eu vou ficar trabalhando a vida inteira para ganhar isso. Você acha que isso tem a ver com esse aumento? Muito. Eu acho que ela comentou uma coisa muito legal, que ela falou assim, poxa, eu investi R$100 e ganhei 15 mil. Ou seja, as pessoas que estavam ao entorno dela devem ter olhado assim, falou assim, caramba, ela investiu 100, ganhou 15, eu vou fazer também. Ou ela vai falar, agora se eu jogar 15, então pronto, que eu vou ganhar 100. Agora... Não sei se você pensou isso quando você pegou os 15, é que você queria comprar moto, mas depois você pensa, nossa, se eu dei sorte com 100 para ganhar 15, eu vou ganhar 100 mil. Exatamente. Então, esse imediatismo de falar assim, não, vai me tirar da pobreza, vai me tirar de uma situação que realmente eu não gostaria. Então, é isso onde pega os jovens. Né? Então, a sociedade em si, os pais, não estão preparados para ter esse discurso com esse jovem. Então, aonde a gente tem que parar? Começar a olhar para os pais, começar a olhar para os amigos, começar a entender que esse discurso de orientação do que essa criança, esse adolescente está vendo no celular, a gente precisa começar a falar assim, sim, tenha limites, porque comportamento a gente coloca limites. Na pessoa que está viciada, a gente tem que agir com gentileza, com acolhimento. Então é diferente, pessoa a gente acolhe, o problema a gente põe limite. Então, o que falta muitas vezes nesse recorte que você falou é o limite, muitas vezes, que os pais e os familiares acabam não colocando na criança. Ou daí, né, Jéssica, voltando para você, a gente entra numa questão que nós falávamos aqui, que é o caso da sua irmã, que já é mais velha e que sabe lá Deus por quê, começa e não consegue parar. Você tem esse perfil muito latente também na ONG? Ou das pessoas até que você tem convivido e conversado, Jéssica, para ajudar? Temos, é bem aquilo que vocês comentaram anteriormente, a ilusão, né, que os influenciadores mostram. Eu não sei se vocês repararam, mas hoje as casas de apostas, elas, além de estarem apostando em grandes influenciadores, elas também estão apostando em influenciadores menores de cidades de interior. Por quê? Uma coisa é eu ver um influenciador grande comprar um carro, uma casa, viajar. Outra coisa é eu ver o meu vizinho, que é um influenciador que começou agora, de repente mudar de vida. Quer dizer, você está colocando, você está puxando para, eles estão puxando para a realidade, pegando pessoas que são gente como a gente,
gente, e que está prosperando. Só que essa pessoa que eles pegam, e isso é muito importante você que está na tua casa entender, quando eles pegam o influenciador, eles estão pagando aquela pessoa. A pessoa não está jogando e ganhando no jogo e prosperando. A pessoa está ganhando dentro daquilo que ela oferece, e através de você tem alguém perdendo. Tá? Então não se iluda. A gente recebe, por exemplo, eu recebo proposta de bets todos os dias, pelo menos 5, que é uma coisa natural na minha área. Como eu trabalho em televisão, é vantajoso para eles. Então, cada dia eu recebo uma proposta diferente. E são ganhos, já recebi propostas de ganhos de 100 mil por mês, com 2 anúncios por dia. Então, outras mais baixas, outras mais altas. Já recebi várias nesse sentido. Ou seja, daí eu faço esse comercial, esses 100 mil eles já vão me pagar porque eu estou fazendo, né, Jéssica? Exatamente. Eu também recebo. Até hoje você também deve receber. Eu fico incrédula, porque, assim, às vezes eu chego a responder, eu peço para olhar o meu perfil, outras vezes eu deixo passar batido. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção depois que eu entrei na realidade foi que o acontecido com a minha irmã foi no dia 12 de dezembro. Certo. E no dia 9 de dezembro, eu estava no intervalo entre uma cliente e outra, eu trabalhava como new design, né, em São Paulo, e aí eu vi uma grande influenciadora que eu admirava muito divulgando a plataforma. E por ser do Nordeste, a gente acaba se identificando pelo sotaque, pelos gostos, pelo dia a dia. E eu percebi que ela mudava quando ela ia divulgar uma casa de aposta, dia 9 de dezembro. A mensagem para ela foi o seguinte, fulana, o seu brilho some quando você fala de jogo. Você não precisa mais disso. Não leve esse mal para casa das pessoas que deram a fama que você tem hoje. Jogos acabam com vidas. Dia 9 de dezembro. Você escreveu isso para ela? Eu escrevi para ela. 3 dias antes da sua irmã morrer? 3 dias antes da minha irmã morrer. E você nem sabia que estava vivendo isso dentro da sua casa? Pelo amor de Deus. Depois que eu assimilei, eu falei assim, será que Deus não tocou no meu coração e eu falei com a pessoa errada? Sabe? Tipo assim, mas como que você ia saber? Não tem como. Passa 1 trilhão de coisas. Agora, ô Jéssica, como é que vocês ficaram sabendo que ela tinha tirado a vida dela por causa de jogo? Ela deixou um bilhete? Não. Como que vocês ficaram sabendo que era por isso? Por causa dessas dívidas? Quando aconteceu, eu estava em São Paulo, eu recebi ligação, minha mãe tinha um dinheiro precatório que ela tinha recebido da prefeitura, minha mãe é funcionária pública, e aí, na hora de custear todo o velório, não tinha dinheiro, então aquilo já foi estranho. Eu vim para casa, e aí, no outro dia, né, quando a gente voltou do velório, a minha prima chegou com o telefone dela e falou, toma aqui. E aí, ela tinha apagado tudo do telefone. A gente pediu para um conhecido resgatar algumas coisas. Voltou tudo, mas voltou o suficiente para a gente entender. Tá. E eu encontrei um grupo dela com uma plataforma dela. Só ela e o gerente, aonde eles destinavam ela como VIP. E foi ali naquele que eu peguei... Você começou a ligar os pontos. Comecei a ligar os pontos. Peguei o áudio onde ela falava, olha, eu vou acabar com a minha vida, porque eu não tenho mais o que fazer. Meu Deus. Eu acabei acreditando em jogo, mas antes de eu fazer, eu vou para as minhas redes sociais e eu vou falar para que as pessoas não caiam onde eu caí. E até então, a gente não tinha sabia de valores, de nada. E aí, baixei o aplicativo no celular dela, recuperei a senha pelo e-mail, entrei. Quando eu entrei na página de depósitos, eu encontrei 54 páginas, cada página quantia 40 depósitos. E aí, aí onde a história se repete em toda a casa, porque começa-se com um valor mínimo. 20, 30, 40, 50, que é o que 100, a Letícia estava contando aqui pra gente. 200, até que eu cheguei nos depósitos de 8 mil, 10 mil, 20 Meu mil. Deus do céu. 50. Coitada, não, gente? Que tristeza, né, Jéssica? Muito. E aí, quando eu encontrei o depósito de 100 mil reais, eu só baixei a cabeça e, tipo assim, a gente não tinha outra coisa de valor a não ser a nossa casa. E aí a minha mãe começou, o que foi? O que foi? O que foi? Eu falei, mãe,
De onde tirar 100 mil reais? Ela vendeu nossa casa. E ela vendeu mesmo? Ela tinha vendido mesmo? Ela penhorou a casa para um agiota. Meu Deus. Você conseguiu recuperar? Então, a gente não saiu da casa, porque assim, ela deixou 3 filhos e era o único teto que a minha mãe tinha para viver. Gente do céu, meu Deus, que tristeza, não, Jéssica? Que bom, Letícia, que você conseguiu sair, né? Porque o fim é o mesmo quando não consegue sair, né? Ô Larissa, antes da gente entrar na história da Letícia, porque tem uma motivação que fez com que a Letícia conseguisse interromper esse ciclo. E você sabe que eu acho que a gente ouvir isso é bom para a gente também. Porque, às vezes, a gente se vicia em tantas coisas que fazem mal para nós e a gente não percebe que a gente também se mata aos poucos, né? O que aconteceu com a Ângela foi uma atitude que ela tomou porque ela não tinha saída. Porque ninguém também quer tirar a própria vida porque eu quero morrer simplesmente porque eu quero morrer. Entendeu? Então, a gente tem que parar também de achar que as pessoas se matam porque elas são covardes. As pessoas se matam porque, muitas vezes, elas não veem um outro caminho. A gente tem que respeitar a dor do outro, até para conseguir tratar isso, né, Larissa? Você percebe isso no dia a dia? Acho que essas histórias, como a da Jéssica e da Ângela, são comuns no consultório, né? E a gente falou para você que está em casa desse aumento do número de procura do atendimento público também por conta do vício. E você tem visto isso com mais latência? Até as famílias também buscando essa orientação? Infelizmente, acho que a gente tem visto mais do que a gente gostaria de, né? Tem visto cada vez mais casos, tanto no serviço de atenção hospitalar, né? Então, acho que também é importante falar sobre isso para quem estiver assistindo, tiver alguém que conhece que está passando por isso, pensando onde buscar ajuda, né? Então, se é alguém que está passando por isso e chega a ter pensamentos de morte, chega a planejar, deixa cartas de despedida, a gente entende que é um quadro mais grave, que é uma emergência psiquiátrica. E o atendimento se dá no serviço de urgência, então na UPA ou no hospital de referência. Não preciso contar para ninguém, eu posso ir lá e falar para o médico. Pode ir. Se tiver uma rede de apoio, né, se conseguir falar com alguém, a gente já fala isso também dos vínculos, né, que protegem, ajudam, isso é muito importante. Mas acionar o SAMU, muitas vezes o SAMU consegue ir e aí faz esse atendimento no serviço de urgência. Trabalhando no serviço de urgência, já peguei casos de tentativas graves de suicídio e quando a gente ia conversar com o paciente, tinha apostas envolvidas. Infelizmente não foi só um caso, tanto no serviço do CAPS também, nos grupos de jogos, né, tinha um grupo de jogo patológico e vários pacientes contando histórias muito similares, e também no serviço ambulatorial, que eu participo, que eu faço um estágio, a gente vê também bastante casos relacionados a isso. Então, é importante pensar que a rede de atenção à saúde mental é um espaço que as pessoas podem procurar ajuda, tanto no CAPS Álcool e Droga, tanto no serviço hospitalar, né, quando for um caso mais grave, e as próprias UBSs também tem psiquiatra, tem serviço de acolhimento, tem psicólogo. Então, saber que tem tratamento, né, que é uma condição em saúde mental e que tem tratamento, eu acho que isso também é muito importante, a gente usar esse espaço para falar sobre isso, para quem estiver assistindo, que conhece alguém, saber disso, né? Mas uma outra coisa que... Tem jeito? Tem tratamento. Tem jeito, né? Tem tratamento. Mas eu costumo dizer isso, né? Imagina que sofrimento alguém estava sentindo a ponto de pensar que tirar a própria vida era a única solução para aquilo, né? E aí que entra a nossa parte do tratamento, que a gente consegue, conversando e fazendo um atendimento, e vai entendendo outras perspectivas daquilo. Uma coisa legal, interessante que a Letícia falou foi sobre o tédio, né? Eu estava meio entediada, Sim. Parece que ela estava com a rotina meio esvaziada, isso é muito comum, os pacientes falarem isso. Por que começou a jogar? O que aconteceu? Quando a gente vai tentando esmiuçar a queixa, a gente vai entendendo assim, comecei a jogar que estava me sentindo muito entediado, eu saí do trabalho, ou eu estava afastado pelo INSS por alguma outra questão, aconteceu alguma coisa, e aí sempre, muitas vezes, tem essa questão da rotina esvaziada. É quase que do nada, né? Então, aconteceu alguma coisa, mas assim, a vida estava meio parada, né? E aí a gente vai falando sobre isso, sobre o poder dos vínculos, né? A Letícia comentou da filha dela, das questões que os vínculos curam, que os afetos também curam, e de enriquecer a rotina de alguma forma, isso também é muito importante. Eu acho que você tinha me perguntado na outra, eu acabei não comentando, que acho que a Jéssica falou um pouco sobre o papel dos influenciadores no meio disso tudo. A gente sabe que tem um componente individual, né, neurobiológico, e algumas pessoas vão ter uma predisposição, mas é muito cruel a gente colocar a culpa só nisso, né, sendo que o ambiente está tomado por diversas propagandas o tempo inteiro. Agora, a Copa do Mundo preocupa bastante a gente, porque é o tempo inteiro, mas prévia à Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, praticamente vem acontecendo faz tempo, né? Todos os times são patrocinados por casos de aposta, sempre os jornalistas das transmissões estão falando. Então, já atendi paciente que tinha questão com a aposta esportiva e falou, doutor, eu amo futebol,
Eu saio com meus amigos para ver jogo, mas aí é isso, perdeu muito dinheiro, estava fazendo tratamento no serviço. Ele falou assim, mas todo lugar que eu vou tem propaganda. Eu vou assistir o jogo, aí no estádio tem propaganda, a camisa do jogador tem propaganda, aí quem está transmitindo passa. Então, colocar a culpa só no individual, eu acho que é até um pouco cruel, sendo que esse ambiente inteiro está oferecendo isso o tempo inteiro. Acho que a gente tem que começar a falar sobre regulamentação das propagandas, assim como aconteceu com o cigarro antigamente, né, que se vinculava propagandas do cigarro em todos os veículos de informação. Eu acho que as apostas esportivas a gente vai caminhar para isso, ter uma regulamentação mais rígida sobre isso, né, não está em todos os lugares como está acontecendo agora. Algumas coisas já começaram a mudar, uma fiscalização mais ferrenha sobre as apostas ilegais. O governo vai destinar, de acordo com a última determinação, quando se descobrir algumas coisas ilegais, esse dinheiro que vai ser arrecadado vai ser destinado justamente para o atendimento de pessoas que são dependentes. Estamos engatinhando ainda. O problema é que nós temos uma média de 30%, quase 30% da população brasileira jogando sempre. Não como viciados, mas jogando. Você tem uma ideia, o nível de perdas chegou a 35 bilhões no ano passado. 35 bilhões e pouco, que o pouco já são milhões, quer dizer que não é pouco. Entendeu? Então, é um número muito grande. Letícia, o que foi que aconteceu que você falou, agora chega? Agora eu preciso parar mesmo, porque senão eu não vou conseguir sobreviver a tudo isso. O que foi? Qual foi o ponto mesmo que pegou mesmo para você parar? Foi quando aconteceu, como eu havia dito, foi em novembro, né, de 2025. Agora, né? Isso, no finalzinho do ano, onde o meu marido e minha mãe descobriu, porque ele entrou no banco, viu, tipo, era depósito de 5, 10, 15, 20, 30 mil, porque eu conseguia, como eu falei, eu tinha uma loja, então muitas pessoas confiavam em mim. E eu pegava muito dinheiro emprestado, muito. Por causa da loja? Sim, por causa da loja, porque eu sempre fui uma pessoa certa. E daí entrou naquilo que a Jéssica falou, que a gente tem o caráter comprometido. Sim. Então você inventava histórias. Inventava várias coisas. Até minha mãe mora nos Estados Unidos, eu cheguei a inventar que minha mãe estava sendo deportada, que precisava de dinheiro, colocando o nome da minha mãe. Era tipo assim, mentiras absurdas, sabe? Que hoje eu vejo e eu falo, meu Deus, como eu consegui? Hoje eu olho assim pra mim de antes, eu falo, como? Eu sei que muitas pessoas se afastou de mim por conta disso também, de ficar pedindo dinheiro, é uma coisa muito chata. E aí, a minha filha tinha 3 meses. Minha filha já tinha nascido. Eu fiquei nesse vício de colocar 5, 10 mil quando eu estava grávida. A gravidez toda? A gravidez toda. Minha gravidez inteira foi jogando. Meu Deus do céu. Só que quando, em 2022, eu jogava 100, 20 por mês. Não era assim, o meu vício não estava ao extremo, literalmente como eu falei. Jogava de vez em quando mesmo. Isso. Aí, a extremidade do meu vício foi... No ano passado, no final de 24 para 25. Isso, foi durante a loja. Daí, quando aconteceu isso, que eles foram para cima de você... Porque o fato de ser pressionada e descobrirem, pode não te fazer parar. Ele mandou o print para minha mãe, o meu marido, ele mandou o print para minha mãe e falou, Adriana, tem um monte de depósito aqui. Aí minha mãe foi pesquisar, né, que era bet, não sei o quê. E minha mãe, é jogo. E foi aí onde que eu tive que falar tudo. Falei, mãe, falei pra eles tudo. Aí no outro dia eu tentei me matar, eu tomei vários remédios pra me tentar me matar. Muitos remédios. E aí fui pro hospital, tudo, e... né, conseguiram me examinar tudo e tirar os remédios. E aí foi onde eu falei, vou precisar ver o que eu vou fazer da minha vida. Isso em novembro, né? Conversei com todas as pessoas que eu devia, agiotas, tudo, amigos, clientes, família. Conversei, falei, foi por causa disso. A gente tá falando de uma dívida de... Ai, que coisa mais linda, sua filha. Como é que ela chama? Maria. Ai, meu Deus, que lindeza. Esse é um grande motivo também, né? Pra você olhar para essa criança e falar, meu Deus, eu não posso morrer foi ela. Agora. Com certeza é um grande motivo mesmo para você. Sim, pra você ela ter força, foi um né? motivo. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Ele colocou ela... Mandou na hora certa. Na minha vida, porque ele sabia que, independente do obstáculo, eu ia conseguir por conta dela. Que gracinha, gente. Daí você conversou com tanto... Nós estamos falando de quanto em dinheiro, Lê? Na plataforma, eu tinha jogado mais de 1,5 milhão. Na plataforma. De dinheiro. Mas só que era dinheiro que eu ganhava e jogava de novo. O que eu fiquei devendo mesmo, né, de novembro pra cá, era 600 mil reais.
Ficou devendo 600 mil reais. Teve pessoas que é o que você está pagando agora. Sim. Você foi tentando fazer acordo com todo mundo. Teve pessoas que não tinham acordo, que minha mãe me ajudou, vem me ajudando. Minha mãe tudo. Tá todo mundo trabalhando em função disso agora. Você, teu marido. Minha filha, sim, ele me ajuda muito, muito, muito. Minha mãe nem se fala. Se não fosse por ela, eu nem sei o que seria de mim também. Mas você também está trabalhando, sim, estou trabalhando, estou me esforçando muito, porque o dinheiro, uma hora a dívida vai acabar. E em março eu resolvi fazer o vídeo, né? Onde eu postei esse vídeo para dar o meu relato, porque as pessoas estavam falando muita coisa na onde eu moro, né? E pegaram ela, quebraram as pernas dela. Inventavam várias coisas, só que não tinha acontecido isso. Você recebeu umas ameaças, mas recebi graças a Deus bastante ameaças, muitas ameaças, muitas. E eu tive que falar para as pessoas o que estava se passando. Eu falei, não, então eu vou fazer um vídeo, vou falar o meu relato. E nesse vídeo eu também quero passar para as pessoas... o risco. Referente também sobre o vício, né? Tem pessoas que devem estar como eu estou. Então, pode servir. Mas eu nunca imaginei que ia repercutir tanto. Nunca. O vídeo, depois nós vamos colocar o Instagram da Letícia na tela. E é o primeiro vídeo que ela postou, é um vídeo bastante longo, por isso que você deve estar se perguntando por que nós não postamos aqui, nós mostramos, é um vídeo bastante longo, onde ela conta detalhes e mostra também as ameaças que ela recebeu. E, inclusive, foi o vídeo que a Jéssica repostou também nessa luta que a Jéssica faz. Uma coisa muito importante, que eu quero até conversar com a Larissa e com a Gia a respeito disso, é que existe um mecanismo que o governo federal tem, que bloqueia o CPF, porque você não consegue jogar sem você colocar o seu CPF. A abençoada da amiga dela, como chama essa bênção dessa sua amiga que bloqueou o seu CPF? Foi a Isa. A Isa, um beijo, viu, Isa? A Isa pegou e bloqueou o CPF da Letícia. Sim. Não que a gente ache que a Letícia vai voltar a jogar, mas nós estamos falando de um vício. A pessoa às vezes fica chateada, é igual quando você está parando de fumar. Você fala, vou fumar um cigarro. Não vou fumar. Quando você está usando droga, é a mesma coisa. É o vício, você tem que entender que é a mesma coisa, como a doutora explicou para a gente. Daí a Isa pegou e bloqueou. Isso você pode fazer. Você entra lá no site do Gov e você busca essa ferramenta. Porque daí, quando bloqueia o CPF, já era. Não tem como jogar, porque não tem como desbloquear. Porque já sabe, se bloqueou, é porque estava jogando. Então, esse mecanismo te impede de jogar. Isso tem ajudado bastante a Lê. Porque hoje ela está trabalhando com Uber, ela está se virando para poder ajudar o marido dela para pagar essas dívidas. Daí, porque deve ter dado vontade de você jogar já, né? Vamos falar a verdade, né, Lê? Sim, muitas vezes. Daí você, não tem como. Não tem. Aí, como eu tinha te falado, ela bloqueou, eu bloqueei também até o CPF do meu marido, porque eu já cheguei a jogar no CPF dele. De todo mundo que pode te ajudar, você que poderia ter o CPF que você tem de cor, você bloqueou. Sim, bloqueei para não ter esse risco de eu jogar, porque vontade tem. E a gente tem quantos dias limpa já nessa história? Desde dezembro. Desde dezembro até hoje. Nossa, que vitória, hein? Desde dezembro até hoje. Parabéns. Ô, Jéssica, é uma vitória mesmo, né, Jéssica? Quando você vê... Você que tem acompanhado tantas pessoas, Jéssica, quando você vê as pessoas se esforçando para não jogar mais, acho que para você, ainda contando com a tua história, né, com o que você viveu na tua casa, cada um que você vê um vídeo, ou que você ouve a história que você estava acompanhando antes, você fala, ai meu Deus, que bom, né? Sabe qual que é o mais legal disso? A gente tem grupos de apoio, né? Roda de conversa, a gente tem profissional, semanal, grupo, e os meus administradores são que lindo! E hoje eles se dedicam a me ajudar a construir essa vida nova para essas pessoas. Inclusive, Letícia, parabéns, eu ouvi o seu vídeo, assim, eu peço muito para que eles tenham essa coragem de falar, de contar o que eles viveram e contar principalmente a superação. Exatamente. Eu acho que é a parte mais importante depois da decisão de não querer mais jogar, é você mostrar que é possível. Sim. Porque assim como a gente influencia para o mal, existe quem influencia para o mal, essa garra, essa força de vontade, esse eu estou conseguindo, também influencia os outros também. É verdade. Eu sou imensamente grata a você ter tido essa coragem. Agradeço muito a Deus pela sua vida, por você não estar na estatística hoje e você ser um relato de vitória para a gente somar e trazer mais pessoas para o nosso lado, porque desinfluenciar hoje é preciso e a gente precisa de mais pessoas jogando aqui nesse time
E, assim, para mim, uma coisa que vocês comentaram aí que eu queria pontuar é sobre os gatilhos, né? Eu tava com isso na minha mente de falar, e, assim, é tão surreal. Eu tenho uma história que chegou pra gente nos grupos, que, assim, a história me chocou. Chegou uma moça desesperada, no auge da dopamina, do vício, e ela chorava desesperadamente porque ela dizia que ouvia o barulho. Então, quando você perguntou lá atrás se foi criado para isso, estudos comprovam que o jogo, as cores, os bichinhos vibrantes, o barulho, tudo foi criado. Foi criado para isso, para te chamar. Tá. E aí onde está o erro, porque as pessoas falam assim, eu jogo, mas eu não me vicio. Mas a constância pode te levar a isso, né? O contato diário, tem pessoas que conseguem jogar, sai fora, entra ali, falta mais, mas a constância. E hoje, se você parar para analisar, a gente ainda está se desprendendo de uma pandemia, que foi onde... Não conte com a sorte, literalmente, de que você não vai se tornar um viciado. Olha, Jéssica, eu quero te pedir para... Nós vamos voltar a conversar sobre isso, quero trazer mais pessoas. Você pode indicar para a gente mais pessoas para vir para cá, para nós falarmos, porque essa conscientização é o único caminho, porque não há lei que resolva se nós não pararmos para pensar que precisamos influenciar para o bem e convencer as pessoas de que existem outros caminhos para você suprir as suas necessidades, não só financeiras, mas muito mais emocionais, do que o jogo. Então, você conta com a gente, estou aí com você nessa luta, conta com a gente para aquilo que você precisar. O Instagram da Ângela está aí na tela, da Jéssica está aí na tela, inclusive da ONG também, para você se inscrever e ajudá-la nessa batalha, assim como nós vamos deixar o da Letícia também para você acompanhar a Letícia, o da doutora Larissa para você acompanhar o trabalho dela e o da Gisele para você acompanhar também. E nós vamos voltar a falar sobre isso. Obrigada, Jéssica, de você estar aqui com a gente. Gi, muito obrigada também. Eu quero que a gente fale mais da importância da família, do papel da família e dos amigos verdadeiros nessa luta. Larissa, também vou te pedir para voltar para nós falarmos sobre isso. Vai ser um prazer. E você faz essa correria de novo para você estar aqui com a gente mais vezes. Pode deixar, eu volto. E eu queria falar para você uma coisa importante. Não existe um exame que você faça e que fale assim, não, você não vai se viciar em nada. Você pode jogar tranquilo, que você vai ganhar, e na hora que você ganhar os 15 mil, você vai parar. Ou se você quiser continuar a jogar, você tem mais um dinheirinho, você pode jogar, que você vai parar. Isso não existe. Não existe um termômetro para isso. A nossa responsabilidade é buscar cada dia mais o equilíbrio em todas as áreas na nossa vida. Não é fácil? Não é. Mas eu preciso fazer com que você entenda, e a gente precisa começar a prestar mais atenção no outro. Porque o nosso problema é achar que o vício só acontece na casa do vizinho. E como só acontece na casa do vizinho, eu vou fechar a minha janela e vou fingir que não está acontecendo nada, porque eu não quero me comprometer. Quando você segue nas redes sociais pessoas que estão influenciando para o mal, a gente precisa entender isso. Eu não estou dizendo que a pessoa é má, mas naquele momento a atitude dela não é um exemplo para nós. Se você segue e pede para o seu filho não fazer aquilo que eles estão indicando, você já está errado. Nós precisamos abrir os olhos. A gente precisa colocar a nossa fé em prática, e colocar a nossa fé em prática é ter atitudes de pessoas que têm fé. Não é religião. É você começar a ter a consciência de que ter fé e acreditar em Deus não é simplesmente você fechar a tua porta, ficar no seu mundo, achar que está fazendo tudo certinho, porque você não está fazendo tudo certinho quando você fecha a porta e os olhos para o problema dos outros, ou quando você é o primeiro a apontar ou a deixar aquele comentário dizendo, nossa, como é que ela fez isso? Ela fez isso como nós poderíamos também fazer num momento de fraqueza, porque todos nós somos fracos, o que nos fortalece é a fé. Então, pare de ficar achando que as coisas só acontecem na casa dos outros, porque se nós não estivéssemos agindo dessa maneira, nós não teríamos 11 milhões de pessoas jogando e viciadas, porque nós estaríamos olhando mais para um lado. Então, comece a tirar o olho do próprio umbigo e olhe para quem está perto de você, porque todos nós precisamos nos dar as mãos para vivermos melhor. Senão, por mais que a gente fale, não vai mudar nada. Um beijo para você, a gente se vê amanhã. Não adianta...